Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Lucas 5, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simeão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para a pesca. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, como é maravilhoso lermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz nas Sagradas Escrituras e podermos, a partir de então, ó Deus, aprender e praticar. Que nessa manhã sejamos ouvintes, praticantes da Tua palavra, para sermos semelhantes àquele homem que construiu a casa sobre a rocha, em nome de Jesus. Amém e amém. No site do pastor, eu achei uma ilustração interessante, que diz o seguinte: uma bola em minhas mãos não passa de um brinquedo. Uma bola nas mãos de um craque do basquete significa muitas cestas. Uma raquete de tênis em minhas mãos não passa de um objeto. Uma raquete nas mãos de um tenista profissional torna-se fator de campeonato. 5 pães e 2 peixes dariam, quando muito, para umas 3 pessoas enganarem sua fome. Mas os mesmos 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus alimentaram muito mais de 5.000 pessoas. Quando eu ouvi, irmãos, esse pequeno trecho, essas analogias, eu fiquei meditando e eu comecei a me perguntar: será que de fato a minha vida está nas mãos de quem pode administrá-la melhor? Eu comecei a fazer esse tipo de comparação. Se uma bola nas minhas mãos não é mais do que um brinquedo, será que eu sou um bom administrador da minha vida? Eu gostaria de falar com vocês, é claro que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, pelo menos na teoria, nós sabemos que nos tornamos apenas mordomos, né? Mas na prática, é isso que acontece? Quando nós nos voltamos para o texto em que nós lemos aqui, nos primeiros versículos está dizendo que Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão o comprimia, e ele então vai falar a essa multidão. E a estratégia que ele utiliza então é, quando ele vê 2 barcos ali próximo, se aproxima de um, e esse é o barco de Simão. O que Simão estava fazendo? Estava lavando as redes, após uma noite frustrada de pesca. Eu imagino que ele estava querendo ir para casa dormir. Mas certo é que Jesus se aproxima, entra no barco de Simão e senta. Como diz Cláudio Duarte, né? Quem senta vai demorar. Então não sabemos quanto tempo demorou o discurso de Jesus. Claro que os mestres naquela época era uma postura comum, sentar-se para falar. Mas Jesus então senta e começa a falar com a multidão. E eu fico imaginando, talvez ali, a Pedro, pelo temperamento dele que a gente conhece ao longo dos evangelhos, fico imaginando que Pedro estava um pouco impaciente. Poxa, pai, esse cidadão vai falar agora, nesse momento, doido para ir para casa, tirar um cochilo, depois de uma noite frustrada. E Jesus falando. Eu imagino que não tenha sido um discurso tão rápido. Certo é que quando Jesus para de falar, eu imagino Pedro dizendo: graças a Deus, ele acabou, vou para casa agora.
E o que é que Jesus faz? Vamos voltar para o mar. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o tema, sob nova direção. Você pode repetir isso comigo para ficar bem didático? Sob nova direção. Em que implica estar sob nova direção? Em que implica estar debaixo da direção de Jesus? Não é o programa da Globo, que já passou há um tempo, tá? Não estou querendo falar aqui da Ingrid Guimarães. Sob nova direção é exatamente estarmos sob o comando de Jesus. E a primeira coisa que eu observo, o primeiro ponto, a primeira implicação de estar sob a direção de Jesus é a obediência. Olha o que diz o versículo 4 e o versículo 5. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para a pesca. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Pedro chama Jesus de mestre, então ele já tinha um certo conhecimento da fama de Jesus, né? Daquele homem que já estava tendo uma certa fama. Então, quando ele chega, senta, Pedro sabe que ele está falando com o mestre, com alguém que ensina as verdades de Deus. E havia um certo reconhecimento da autoridade de Jesus, porque eu imagino que Pedro não faria isso com qualquer pessoa que mandasse ir pescar. Olha, vamos lá, rapaz, é o seguinte, eu fico imaginando assim, a nossa vida, né? Não sei o que se passou na mente de Pedro, mas talvez, às vezes, se fosse o nosso caso, a gente poderia falar assim: Jesus, assim, o senhor é carpinteiro, né? Então, acho que de madeira o senhor entende. Tico-tico, né? É um negócio mais recente, né? Agora, da água a gente entende. Eu sei do que eu estou falando. Nós somos pescadores experientes. Olha aqui os meus sócios. Eu sei do que eu estou falando. Pescar agora, nesse momento, depois que o senhor falou, olha as crianças, não tem nem salinha de criança. Já chutaram a água, já espantaram os peixes. Olha aquele outro lá mergulhando, dizendo que sabe nadar. Não vai rolar, não. Agora o negócio está meio complicado. Pedro poderia ter feito isso porque ele estaria agindo logicamente. Se já não fosse suficiente a questão lógica, essa questão racional, Pedro já tinha lavado as redes. Ele falou: mestre, o negócio é o seguinte, sujar essa rede de novo tá ruim, viu? Tem aquela música, né? Quem mandou lavar as redes? Falou: Senhor, já lavei as redes, agora não vai dar não, isso aí agora só na próxima lua. Não sei como é que é a gíria de pescador, o que é que eles entendem, como é que o negócio funciona. Olha que eu venho da terra do mar, do rio, né? Eu ficava ouvindo algumas experiências, só abrindo parênteses aqui, tinha uns irmãos que contavam as experiências para mim, eu falava: minha diversão não é essa não. Pastor Zé gosta de pescar, né? Junta aí a equipe, tem uns irmãos pescadores aí. Então, de vez em quando tinha uns irmãos, cadê o irmão? Sumiu no final de semana da igreja. Tinha ido para o meio do Xingu pescar, e demorava a voltar. Outros inventavam de caçar, falando as histórias de onça e tudo. Eu falei: rapaz, eu deixar o meu aconchegozinho do lado da minha esposa, assistindo uma série, né, de lazer para ir pescar, eu sou de outra geração mesmo, né? Sou de outra geração. Mas certo é que quem entende da pesca aí vai saber o melhor momento, onde é que o peixe, onde é que está, onde é que funciona. Então Jesus está ali no seu horário do dia, mas ele chega e fala: vamos pescar. Pedro precisaria agir contra a razão para obedecer a Jesus. Pedro precisaria sujar as redes novamente para uma coisa que ele não estava acreditando muito na mente dele: vou sujar as redes em vão de novo, porque a noite já foi frustrante. E o outro agravante é que Pedro estava cansado. Pedro estava cansado. Ele precisaria agir contra a razão, ele precisaria sujar as redes de novo, e ele precisaria agir até contrário ao seu cansaço, né? Poxa, eu estou cansado, mas, mestre, sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Isso nos ensina algumas coisas, irmãos. Quantas vezes nós precisamos agir contrário à lógica? Quantas vezes nós precisamos agir ir de encontro ao nosso cansaço para obedecer a Jesus? Às vezes a gente não está disposto a fazer isso. E se nós não estamos dispostos a fazer isso, a gente não desfruta de uma grande colheita ou de uma grande pesca, como foi o caso de Pedro e dos seus sócios ali. O texto diz que foram 2 barcos e eles quase foram a pique. Às vezes a gente esquece que Jesus sabe o que ele está fazendo. Ele não é só um carpinteiro. E ele também não é só alguém que vai entender de pesca. Ele domina todas as coisas. Tem uma música de Daniel e Samuel que eu gosto demais.
Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não usa calendário, não precisa secretária para agendar seus planos, não depende de conselhos de seres humanos. Toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Pulei umas partezinhas aqui, eu acho que eu estou errando. Mas é mais ou menos isso. Ele não... Ele sabe de todas as coisas e parece que às vezes a gente quer saber mais, né? A gente sabe, tem aquele momento que você vai orar, que você vai falar com Deus, você sabe, Deus está falando com você, é para fazer isso. Mas, Senhor, é muito arriscado. Não, é isso que Deus está falando? Será que é isso? É para abandonar mesmo esse emprego? Mas, Senhor, meu sustento depende disso. Não, é para abandonar, é para... Será que é... Não, mas é ilógico isso. Não, não vou fazer isso não. Isso é cor de neopentecostal que age nessas doidices assim. Isso não é cor de crente batista ligado. Não, esse negócio é perigoso. Eu lembro no seminário que teve um colega nosso, ele estava vindo de uma igreja assim dessas do movimento, né? E aí ele sentiu no coração, nós tínhamos alguns colegas lá, guineenses, lá no internato, ele tinha um computador bom. E ele sentiu no coração de dar esse computador para um dos nossos irmãos guineenses lá. E aí o diretor do seminário, nessa época, ele na verdade era um monitor, ele estava no 4º ano do seminário já. Ele olhou assim e falou, foi Deus mesmo? Não, foi Deus. Ele era calouro, estava recém-chegado. O menino, naquela emoção, viu alguns africanos lá, os inteligentíssimos eles, mas não tinham condição de ter um computador, então fazia muito trabalho manuscrito, né? Não, eu senti no coração, vou dar esse computador para ele. E o outro, sorrisão, foi lá na orelha. Glória a Deus, recebi esse presente. E o monitor, foi Deus mesmo? Não, foi Deus. Se foi Deus, então, tudo bem. Às vezes a gente é meio cético com algumas coisas, né? Mas você olha, você lê, você relê, você fala, Senhor, é isso mesmo? É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que dar? É isso que eu tenho que entregar? Mas é ilógico, é fora da razão. Eu já estou cansado, Senhor, eu já trabalhei, já procurei tanto emprego, agora que eu achei esse, que eu estou estabilizado, estou cansado. Isso é ilógico. E quantas vezes a gente perde bênçãos por desobedecermos coisas que não estão tão encaixadas na nossa mente. Às vezes o que a gente precisa fazer é, Senhor, o Senhor está mandando, né? Eu não estou entendendo nada, mas eu sei, a única certeza que eu tenho disso aqui tudo é que o Senhor está falando comigo e eu tenho certeza disso. A única certeza que eu tenho nesse imbróglio todo aqui é que o Senhor está falando comigo. E eu vou confiar, e eu vou descansar, eu vou obedecer. Segunda lição que eu aprendo nessa história de Pedro é que nós precisamos ter a vida sob nova direção, é ter um reconhecimento da nossa pecaminosidade, é ter um reconhecimento de quem nós somos. Pedro estava se aproximando de Jesus. Quando ele presencia o milagre, olha o que ele diz, versículos 6 ao 10 aqui, né? Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, guarde isso. No versículo 5, ele disse, Mestre, sob a tua palavra lançaremos as redes. No versículo 8, ele diz, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Nós estamos começando essa classe do discipulado, eu tenho refletido muita coisa sobre a questão do discipulado. E você até pode ser um crente obediente sem necessariamente ser discípulo. Você pode até ser alguém que tem esse relacionamento com Jesus, com Deus, chamando-o de mestre, e até obedece quando ele tem as suas regras, as suas ordenanças, os seus mandamentos. Mas, na medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos observando um aprofundamento nesse relacionamento de Pedro com Jesus. Jesus agora não é apenas um mestre. Jesus não é apenas alguém que fala algumas verdades e que ele tem que acreditar, ele tem que abrir mão de algumas coisas e confiar que aquilo vai dar certo. Pedro agora percebeu a divindade de Jesus. Pedro agora teve a mesma sensação de Isaías, quando no capítulo 6, ele tem aquela visão e ele fala, ai de mim que eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e eu vi o Senhor. Esse ai de mim é um ai de juízo. Isaías falou, agora vou morrer. Agora eu vou perecer.
A ideia de Pedro é exatamente nesse momento: eu estou diante de Deus, afaste de mim que eu sou pecador, eu sou um homem miserável, eu não sou digno de estar diante de ti. Estar sob o comando de Jesus, sob a direção de Jesus, precisa, irmãos, envolver esse reconhecimento de quão pequenos somos, de quão miseráveis somos, de quão pecadores somos. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais reconhecemos a nossa pequenez e a nossa falibilidade. Eu gosto de algumas blusas brancas, mas elas não demoram muito tempo com aquela cor de fábrica, não. E às vezes a gente vai usando, vai lavando, passa um varnish aqui, um negócio ali, e às vezes você tem aquela ilusão de que ela até continua branca como veio de fábrica, até que um dia você dá aquela olhada para ela, depois de 2 anos de uso, e aí você vai olhar para uma que veio da fábrica e você começa a perceber algumas diferenças. Fala assim: rapaz, eu achava que essa blusa era branca. Isso é o meu caso, né? Vindo lá, aqui em Brasília as coisas, né, já tem um tratamento de água melhor, mas no norte às vezes o negócio era meio complicado, né? Nem sempre tem um tratamento bom de água, às vezes vem água do rio, vem água do poço, tem uns negócios às vezes meio estranhos assim que a gente vivencia. E não sei se isso tem a ver, mas as minhas camisas brancas, muitas vezes elas ficavam um pouco encardidas. E a reflexão que eu tenho do nosso relacionamento com Deus, muitas vezes é essa. Às vezes a gente pensa que a gente está santo, né? Porque está jejuando bem, está orando muito. Tu fala: pá, hoje eu estou bem branquinho. E essa é um pensamento equivocado, porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais miseráveis percebemos que somos, porque Ele é a pureza, Ele é a bondade, Ele sim é bom, Ele sim é santo, Ele sim é puro. E quanto mais perto dEle nós estamos, em oração, em jejum, em santificação, mais miseráveis reconhecemos que somos. E se somos hoje aceitos por Ele, é pela graça dEle, é pelo mérito dEle, pelo que Cristo Jesus fez na cruz por nós. E se somos lavados e purificados, não é mérito nosso, é o que Cristo fez. É o que eu costumo dizer quando a gente vê muita gente orando e arrotando santidade e achando que é melhor do que os outros. A pessoa está bem longe. Está bem longe porque a visão dele está bem ofuscada de quem Deus é. Ele está olhando para a roupinha dele, está achando que está branquinha, mas ele está longe de Deus, não está conseguindo fazer a comparação bem feita. Pedro aqui está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele fala: Senhor, afaste-te de mim. Eu sou pecador, eu sou miserável. Agora Pedro só chegou a essa concepção, ele só chegou a ter essa experiência quando ele deu o primeiro passo, que foi o passo da obediência. Ele só chegou a essa concepção de provar da maravilha de quem Deus é, de estar diante de Deus, de provar algo extraordinário, a partir do momento que ele deu o primeiro passo e obedeceu, e foi contrário à razão. E isso é o processo que nós passamos, irmãos, na conversão. Esse é algo que já está se aproximando desse processo do discipulado. A partir do momento que você chega para Jesus, que você fala: eu vou dar um primeiro passo, um passo de fé, um passo de obediência, eu vou entregar a minha vida a Jesus. É contrário à razão, porque eu sou meio cético com essas coisas da religião. Mas tem alguma coisa aqui no meu coração estranho que a ciência não explica? Vou começar a viver para esse Jesus. E quando você tem esse encontro real com Deus, você percebe a sua miséria, você percebe o seu pecado, você percebe que você realmente necessita de um Salvador. Agora, após essa consciência de Pedro, eu acho interessante isso, porque quando Pedro fala assim: Senhor, afasta-te de mim, aí é que Deus quer. É essa concepção, eu fico imaginando Jesus falando: deu certo, é isso aí, é esse sentimento que eu quero. Porque Jesus, ele não manda currículo para você dizer... Jesus, ele não pede currículo, você dizendo assim: ó, Senhor, é o seguinte, o Senhor pode contar comigo, porque eu sou uma pessoa bem preparada, eu fiz isso, fiz aquilo outro, olha aqui o meu currículo. Aí Jesus olha e fala: muito bom, parabéns, esse aqui vai entrar na minha equipe. Não é assim que Deus trata. Porque a recusa de Pedro parece que foi o fator extraordinário para que Jesus o chamasse. Quando Pedro falou: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou miserável, que eu sou pecador, não sou digno de estar diante de ti, Jesus falou: tá, é isso aí, é assim que tem que ser, é desse jeito. E aí Jesus faz o convite. Convite não, né? Isso aqui é mais do que um convite. Versículo 10, a parte B. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Terceira implicação de termos a vida sob a direção de Jesus é atendermos a um chamado.
E aqui eu gostaria de trazer o conceito para que a gente possa diferenciar esse chamado, né, o chamado da conversão, o chamado da vocação, que eles estão muito entrelaçados. Pedro, nesse primeiro momento, ele começa a perceber a sua miséria humana e ele então é alcançado por Jesus. Agora, Jesus não faz um chamado para ele, tipo assim, Pedro, é o seguinte, você agora se converteu, glória a Deus, você é um crente, vamos ver aí se quem sabe você tem um chamado missionário, porque não existe isso. Ao passo que nós nos entregamos a Jesus, nós nos tornamos discípulos dele e agora somos discipuladores, e agora nós precisamos viver essa grande comissão. A partir do momento que nós nos rendemos a Jesus, não tem agora, eu vou esperar um chamado específico para eu me tornar um propagador das boas novas, para me tornar agora um discipulador, para fazer agora aquilo que Jesus requer de mim. Não, então vamos esperar. Né? A PIB já tem um bom número de pastores, talvez Deus tenha alguma coisa para mim. Eu vou ficar aqui no meu banco, na minha cadeira, esperando o chamado divino para cumprir a missão. Não existe isso. A partir do momento que nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, nos entregamos a Jesus, reconhecemos o seu senhorio e temos a nossa vida sob o seu comando, nós agora somos missionários. Nós agora somos missionários. Agora, é claro que existe a distinção, aqueles que têm o chamado específico para viver exclusivamente disso, e aqueles que vão utilizar a sua vocação, o dom que Deus lhe deu, não só na área profissional, até porque essa questão profissional vem em segundo plano. Eu estive em Planaltina ontem, no aniversário da Igreja Batista Nacional lá, do pastor Leônidas, e lá estava falando sobre isso, igreja e família, né, frutificando no Senhor. E algo que estávamos refletindo foi sobre essa questão da vocação que nós recebemos. É claro que Pedro aqui abandonou os barcos, né, deixaram tudo e o seguiram. Mas já existem outras pessoas que recebem esse chamado, essa vocação do Senhor, para lá no seu contexto profissional, você continuar ganhando vida para Jesus. Quando ele fala assim, olha, busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas são essas que lhes serão acrescentadas, no contexto imediato? Comer e vestir. Não andem preocupados, com o que comeremos, com o que nos vestiremos. Aí Jesus fala, ei, relax. O Pai sabe que vocês precisam disso aí. Está vendo os passarinhos? Está vendo as plantas? Estão preocupados? Não. Deus cuida deles. Agora vocês é o seguinte, busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, isso aí que tanto lhes preocupa, vai ser um acréscimo na vida de vocês. Isso é acréscimo, isso aí não é o essencial. Não, comer, beber, vestir é essencial. Não, isso aí é sustento. Isso aí é acréscimo. A gente tem uma outra missão, a missão é essa aqui. Isso aí é natural, isso é de praxe, certo? Você cumpre a missão e o sustento está garantido. Né? Cumpra a missão de Deus, cumpra aquilo que o Senhor tem para você. Então, essa questão profissional eu costumo interpretar dessa forma. A vocação que o Senhor te deu, primeiramente, para desenvolver a missão. Em segundo plano, serve também como a provisão de Deus para o seu sustento. Então, quando você for, de repente, ajudar os seus filhos ali na escolha profissional, na escolha de uma faculdade, não veja aqui dar mais dinheiro, mas tente ajudá-lo a realmente descobrir a sua vocação. Sabe por quê? Porque, às vezes, você vai em alguns locais aí em que a nota de corte, de repente, para pedagogia, né? Tem alguns lugares aí que o curso de pedagogia, a nota de corte é um pouco mais baixa. Mas o pessoal quer medicina. Não, quer medicina e tudo. E, de repente, você tem aí um filho que o negócio dele é ensinar, e ele gosta de ver, o desejo dele é ver a criança ali naquele processo de aprendizado, de crescimento, mas ele é uma sumidade, é uma mente extraordinária, ele passa em medicina em qualquer lugar do Brasil que ele quiser, mas a vocação dele não é essa. Ele quer ir para a sala de aula. Você fala, meu filho, você vai ganhar pouco. É nobre esse negócio, mas não dá o dinheiro que a medicina vai te dar. Mas é a vocação dele. E talvez você esteja glorificando muito mais a Deus, desenvolvendo aquilo que o Senhor te deu ferramentas extraordinárias para fazer. E vai ser um dos melhores pedagogos que tem, porque tem capacidade para isso, do que muitas vezes pensar apenas no sustento. Eu abri apenas um parêntese para falar sobre algo relacionado à nossa missão, algo relacionado à nossa vocação. E você pega esse jovem com essa capacidade extraordinária, ele vai ganhar vidas para Jesus, vai desenvolver a sua missão a partir dessa vocação. Ele fala, minha prioridade é vivenciar o reino de Deus. Como consequência, aqui vai ser também o meu sustento. Mas a minha prioridade é glorificar o nome de Deus.
desenvolver a minha vocação por meio disso. Não, meu chamado não é para ser pastor, meu chamado não é para ser, de repente, ir para a Ásia, para outros locais, plantar a igreja, não. A minha missão é desenvolver o reino de Deus aqui, fazer discípulos aqui. Que os meus alunos, que aquelas pessoas que estão sob a minha orientação, que eu possa fazer o meu melhor. E que eu tenha, para a honra e glória do Senhor, pessoas alcançadas. Não só isso, eu vou desenvolver a vocação, o meu ministério, da melhor forma possível, o meu serviço aqui para a sociedade. Mas, principalmente, visando o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Irmãos, quando Pedro diz, Senhor, afasta-te de mim que eu sou pecador, Senhor, afasta-te de mim que eu sou um miserável. Senhor, afasta-te de mim que eu não sou digno de estar diante de ti. Olha essa frase, Jesus diz, não tenha medo. Não tenha medo. Pedro estava diante de um Deus santo. E eu fico imaginando, não sei quantos aqui já assistiram The Chosen. Quem aqui já assistiu The Chosen, uma série? Alguns, né? Se você ainda não assistiu, baixe lá o aplicativo, procure lá na sua loja de aplicativos, na Apple Store ou no Play Store, e procure lá The Chosen. E você vai ver o Jesus de uma forma extraordinária. Eu nunca vi assim uma encenação tão extraordinária da pessoa de Cristo como o personagem apresentando The Chosen. Não, é extraordinário, tudo diferente do que você já viu nesses filmes. Aquele filme que Jesus fica assim, né? Tem um Jesus assim que parece que nem é humano. Coloca só a divindade dele ali e esquece da humanidade de Jesus. The Chosen, ele mescla as duas coisas de maneira extraordinária. Você vê um Jesus humano, um Jesus andando com os discípulos, um Jesus influente na vida dos discípulos, um Jesus que conta piada e dá uma piscadinha com você. Eu nunca vi, rapaz, Jesus deu uma piscadinha para o discípulo, ele só soltou uma piada, deu aquela piscadinha. Eu falei, rapaz, Jesus fazia isso. Aí eu fico imaginando Pedro naquela situação toda, aquele medo, aquele pavor, porque ele está diante de Deus e Jesus chega para ele. Eu fico imaginando assim, não tenha medo. Vinde após mim, eu vou fazer de você um pescador de gente. Agora Jesus faz isso depois de mostrar que Pedro poderia ficar rico às custas dele. Isso que é interessante, Jesus enche o barco do homem e Pedro falou assim, ele poderia falar, né? Agora estou rico. Agora Tiago, João, agora a nossa sociedade agora vai deslanchar, agora o negócio funciona. Jesus é nosso amigo, olha o que ele fez. Jesus fala, deixa tudo isso aí. E vem me seguir. Aí o que eu acho mais extraordinário ainda? Eles também não deixaram o barco ali à toa, né? Foram assim, aí o texto diz, versículo 11, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo o seguir. Também não é deixar as coisas como está, dá uma organizada, ajeita, e deixando tudo, o seguiram. Se Pedro já tinha feito o primeiro passo lá, que era agir contra o cansaço, que era agir contra a razão, que era agir contra a preguiça, ter que lavar a rede de novo. Após reconhecer a divindade de Jesus, ele não teve dificuldade de falar, eu estou muito bem na companhia e na liderança desse homem. Eu estou muito bem debaixo do seu comando. Qual tem sido a sua resposta ao que Deus tem te mostrado? Qual tem sido a sua resposta diante de tantos sinais que o Senhor já te apresentou? Qual tem sido a sua resposta diante do cuidado que Deus tem mostrado para você que Ele tem dado? Às vezes a gente ainda tem algumas dificuldades de viver sob o comando do Senhor. Não apenas do Mestre, mas do Senhor, do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Falando sobre obediência, já caminhando para a finalização, tem uma ilustração que fala de Napoleão Bonaparte. Certa vez ele foi, juntamente com seus generais, passar por uma propriedade. E o texto diz que tinha um menino sentado junto ao portão dessa propriedade. Essa ilustração apresenta, né? Então, quando Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar aquele terreno, o menino o impedia. E Napoleão, zangado, disse, menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra esse portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu, colocou no peito, perguntou ao imperador. E falou ao imperador, o meu pai me deu uma ordem e disse que não era para ninguém passar por aqui. O senhor quer que eu desobedeça uma ordem de meu pai? Napoleão
virou-se para os seus generais e disse: deem-me 1000 homens como esse, e eu conquistarei o mundo todo. É apenas um exemplo bem cotidiano de obediência. É apenas um exemplo de uma criança que sabia muito bem o que era obedecer uma ordem do seu pai, mesmo que Napoleão Bonaparte pedisse para quebrá-la. Atender o chamado, irmãos, de salvação, é também estar disposto a ser um missionário onde quer que Deus queira. E isso é o que significa entregar a vida a Jesus. Nós estamos começando essa classe de discipulado, tentando trabalhar essa cultura do discipulado. E ser um discípulo de Jesus é exatamente isso. É nós passarmos para frente aquilo que nós temos aprendido dele. Algo que o pastor Silmar falou, algo interessante que o pastor Silmar falou na classe hoje foi: você percebe os discípulos tendo alguma dúvida após a grande comissão? Alguém perguntando assim: como assim, Senhor? A gente não entendeu muito quando ele disse: vão e façam discípulos. Eles haviam entendido muito bem que eles precisavam replicar o que eles haviam aprendido de Jesus. Eles entenderam muito bem que eles precisavam apenas fazer aquilo que aproximadamente em 3 anos eles aprenderam com Jesus. Então, ser discípulo de Jesus, ter a vida sob o comando de Jesus, é fazer do seu local de trabalho um pequeno grupo. É fazer da sua família um pequeno grupo, onde você, à semelhança de Jesus, com a sabedoria outorgada por Deus, você vai ganhar pessoas. Você vai gerar a influência da mesma forma como Jesus fazia. Eu acho interessante que onde Jesus chegava, era ele que dizia como as coisas tinham que fluir, sem precisar mandar em nada. Eu só quero contar uma experiência minha na faculdade, algo que eu vivenciei com os meus colegas, e perceber que eu pude ter uma certa liderança com eles, sem precisar fazer muita coisa. Sem precisar fazer muita coisa. Logo que eu cheguei, algumas pessoas não gostam de fazer isso, mas logo que eu cheguei na Semana do Calouro, eu estudei 1 ano e meio História lá em Macapá, e naquela apresentação eu falei: sou pastor evangélico. E aí eu já comecei a sofrer ali naquele mesmo momento já o bullying, né, o preconceito. Porque eu era minoria naquele momento, né? As pessoas falam, mas eu estava sendo minoria naquele momento, eu era o único pastor. Ali na Semana do Calouro, ninguém falou que era crente. Depois eu fui descobrir que estava cheio de crente, só eu tive coragem de dizer que era pastor evangélico ainda. E eu imaginei assim alguns olhares, né? Quando eu olhava assim, alguém olhava assim e falava homofóbico. Aí o outro olhava assim e falava ladrão. Aí o outro olhava e falava assim, falava nada, né? Mas imaginava. E depois de 1 ano e meio eu pude ouvir alguns testemunhos, eu pude perceber a influência que eu exercia na vida de alguns colegas. Inclusive, um desses colegas até hoje manda matéria para mim quando vê alguma coisa de igreja, quando vê alguma coisa de política, manda lá mensagem: qual é a tua opinião, o que tu acha e tudo. E olha que eu sempre me posicionei contrário àquelas ideias. Olha, vai ter uma festa, logo, glória a Deus, vão na paz. Vão na paz, vai ter isso, aquilo. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Eu sou contrário. O que você acha sobre aborto? Sou contra. O que você acha sobre casamento homoafetivo? Cada um faz o que quiser. Eu é que não faço esse tipo de casamento. Mas cada um tem liberdade para viver a sua vida. Mas eu discordo. Isso, discordo. E sempre tratando todo mundo de maneira igual. E aí eu pude perceber depois algumas pessoas, alguns colegas se aproximando e tendo o desejo de visitar a igreja que eu era pastor, tendo o desejo de aprender um pouco mais. Teve uma colega minha que, após uma apresentação na escola, que teve uma professora que chegou lá e falou: vamos fazer uma apresentação de talentos aí. Aí eu ensaiei bem legalzinho aquela música Ninguém Explica a Deus. Aí eu fui com o violão e aí cantei. A parte que eu mais destaquei foi aquela: dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Do crente ao ateu. Aí eu fiz assim, trum. Aí repeti: do crente ao ateu. Trum. Ninguém explica a Deus. A música era bem intencional mesmo, né? No contexto acadêmico tem muitos. Mas depois essa colega me procurou, disse que queria visitar a igreja, que foi impactada pela canção e tudo, e era só uma amostra de talentos. Mas eu percebi que foi um momento muito bom na minha vida, porque como pastor eu estava vivendo só no meio dos crentes. Eu estava só ali no meio dos crentes, era visitando irmão de manhã, visitando irmão à tarde, preparando sermão em outro horário, e aquela organização. Quando eu fui
para esse ambiente, foi uma oportunidade que eu tive de sentir ali na pele, né, o que as minhas ovelhas, meus amigos, meus colegas sentiam, o que é estar ali no dia a dia. E eu saí muito feliz depois desse 1 ano e meio. Saí de lá para poder vir para Brasília, né? Teve a pandemia, teve uma pausa antes, claro, mas foi uma boa experiência. E que gostaria de finalizar dizendo isso, que você possa realmente ser um discípulo de Jesus onde você está. De repente você não tem esse chamado de Pedro, de deixar sua profissão, de abandonar tudo, mas que aonde você estiver, você desenvolva o discipulado, uma vida sob o comando e a direção de Jesus. Eu finalizo com essa pergunta. Se a sua vida fosse uma bola de futebol, ela estaria melhor sob o seu comando ou, de repente, sob o comando de Cristiano Ronaldo? Se a sua vida fosse uma bola de futebol, só fazendo uma mera ilustração, bem rasa. E agora, para finalizar, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que te criou, aquele que te chamou, aquele que já deu provas do seu poder, ele é ou não é suficiente para estar no centro, no controle, no comando da sua vida? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso, tão especial na Tua presença. Que o Senhor nos convoca, o Senhor nos chama, ó Deus, para vivermos de maneira justa aquilo que somos em Ti. Da maneira justa ao que sabemos que somos filhos de Deus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Somos reconhecidamente, ó Deus, discípulos do Senhor, assim cremos. Mas quantas vezes, ó Pai, nós pegamos a nossa cadeirinha e colocamos no centro da nossa vida? Quantas vezes nós falamos, Senhor, essa área aqui pode deixar que quem cuida sou eu. Senhor, está difícil obedecer, vai ser mais uma desobediênciazinha nessa área. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos por tantas e tantas vezes sermos infiéis. Perdoa-nos por tantas e tantas vezes não confiarmos em Ti, que é o Criador de todas as coisas. Mas dai-nos a graça, Deus, para que assim como Pedro colocou a sua vida sob a disposição de Jesus, colocou a sua vida à disposição de Jesus, entregou-se a Ele, reconheceu a sua pequenez, reconheceu a grandeza do Senhor e colocou-se à sua disposição, que assim sejamos nós, que tenhamos a nossa vida sob o Teu comando, que sejamos, ó Pai, discípulos autênticos de Jesus. Amém.